Então, tempo militar é um tempo de contribuição sem ser. Só nisso que eu falei até agora. Por que eu estou te dizendo? Nunca diga para uma pessoa que ela precisa de 15 anos para se aposentar. Chega o velho lá no INSS, né? 65 anos. Vai se aposentar por idade. Me mostra 14 anos de contribuição. E junta um ano de exército. O que nós temos aqui? 15 anos. 15 anos, certo? Se aposenta? Se aposenta? Não. Se aposenta? Não. Não. Quantas contribuições eu preciso? Tenho 180? Não. Quanto eu tenho? 174? Não, 160 aí? 8. 168. O que tá faltando? Onde é que tá 180 contribuições? Estão aqui ou estão aqui? Onde está a carência mínima? Aqui ou aqui? Aqui, né, pessoal? Quando eu digo que a carência mínima de um benefício é de 180 contribuições, é porque eu quero enxergar 180 contribuições pagas. Então não é 15 anos, é 180 contribuições. O que é contribuir? Pagar, mês a mês. Eu preciso de 180 meses pagos e não de 15 anos de serviço. Porque eu tenho coisas que contam para aposentadoria que não tem o quê? Contribuição. O período que tu fica em auxílio-doença, você contribui? Quando você está em auxílio-doença, você está contribuindo? Sim ou não? Qual é o único benefício previdenciário sobre o qual incide contribuição? Ok, repito a pergunta. Quando você está em auxílio-doença, tu contribui? Não. Ah, obrigado. E o tempo que tu fica em auxílio-doença conta para aposentadoria? Sim. Com C ou sem C? Sem C, pessoal. Perfeito. É possível que uma pessoa fique 15 anos em auxílio-doença? 15, 20, 22? É possível. Aqui por... O mais que eu vi foi 18. Sou 18 anos em auxílio-doença. E tu pensa o quê? Bah, já tem tempo para se aposentar. Tempo cacete. Eu não sei se a pessoa pagou o quê? 180 contribuições. Ela tem 180, ela tem que... 18 anos de auxílio-doença sem C. E eu preciso de com C. Eu preciso que vocês peguem bem, porque eu ainda não cheguei no ponto crucial da matéria. Vocês estão entendendo qual a diferença do com C e sem C é? É tão estúpida a diferença que vocês estão começando a criar caso. É engraçado quando eu disse pra vocês que a aposentadoria é a matéria mais fácil de todas. É eu falar isso e é ela que se torna mais problemática. Porque tu não acredita que é tão fácil. Quando eu quero 180 contribuições, eu quero o quê? 180 pagamentos. Mas nem tudo que o INSS aceita para fins de aposentadoria é tempo pago. Eu falei pra ti que aquele cara que morreu, a última contribuição dele foi em 98. Mas mesmo assim ele ficou em auxílio acidente até quando, pessoal? Até 2012, até ano passado, ficou 14 anos ali, ó, só no auxílio acidente puro, porque ele também já tinha o que um período aí foi em 94 a concessão. O auxílio acidente pode contar como tempo de serviço na aposentadoria? Pode, tempo de contribuição sem C. Por quê? Porque ele vai entrar no cálculo. O auxílio acidente vai ingressar no cálculo. Mas ele não forma carência, meus amores. Qual é a diferença daqui para baixo do daqui para cima? Isso é carência. Isso é carência. Para baixo é mero tempo. Qual é o único benefício que eu vou colocar aqui em cima? Como tempo de contribuição com C?
Perfeito. Aí, ó, pegou. Salário maternidade. O tempo de salário maternidade é tempo de contribuição com C. Perfeito. Posso chegar onde eu quero chegar? Estão preparados? Quantos tipos de segurados obrigatórios eu tenho? 5. O empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial. E eu tenho um facultativo. Qual desses 6, no total, 5 obrigatórios e um facultativo, qual deles não forma carência? Segurado especial. O segurado especial não forma carência. Ele não faz pagamentos de forma direta para a Previdência Social. Aí a pergunta que eu faço, esse cara nunca se aposenta, né? Se ele não forma carência, ele não consegue, já que ele não paga, ele não forma carência. Então ele não tem como fazer 180. Concorda comigo? Atividade rural conta como carência, meus amores? Conta ou não conta? Conta ou não conta? Conta ou não conta? Não. Atividade rural em regime de economia familiar, aquela que é exercida pelo segurado especial, não conta como carência. Ele é tempo de contribuição sem ser. Ai, ai, ai. Meus amores, falei para vocês que existe a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade e a aposentadoria especial, certo? Especial, por idade e por tempo de contribuição. Qual dessas aposentadorias pertence ao segurado especial? Induzir vocês ao erro, né? Segurado especial, aposentadoria especial. Adorei que eu consegui fazer isso com vocês. Não, a aposentadoria especial é para qualquer pessoa, menos para o segurado especial. O segurado especial, pessoal, é o nosso amigo trabalhador rural. E na aula 1 eu mostrei para vocês como o trabalhador rural se aposenta. Por idade, com uma diferença de 5 anos. 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher. É assim que o segurado especial se aposenta. Ponto. Por quê? Porque existe uma lei que vai dizer: o nosso amigo segurado especial vai comprovar 180 meses de atividade rural anteriores à data do requerimento, mesmo que de forma descontínua, e vai receber um benefício no valor do salário mínimo quando completar 55 anos mulher, 60 anos homem. Ponto. Ou seja, qual é a única aposentadoria que, em princípio, o segurado especial faz jus? A por idade rural. Em que nós vamos ter o que? Essa relativização. De eu não pedir o que? O C. De eu não pedir o C. Se um segurado especial quer se aposentar por tempo de contribuição, a aposentadoria por tempo de contribuição, porque existe 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher, aí nós temos o que, pessoal? Que esse segurado especial vai ter que achar um mecanismo de contribuir de forma direta para a Previdência Social, porque não existe a exceção. Eu quero quantas contribuições? 180. E nós vamos estudar que daí o segurado especial vai contribuir facultativamente. Vou apagar o quadro aqui. Vou te apresentar as aposentadorias e a gente volta a fazer o quê? Uns casos práticos. E aí tu vai sair daqui fera. Primeira aposentadoria que eu vou te mostrar. Aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição. Integral. O que eu preciso para me aposentar por tempo de contribuição de forma integral? Se o segurado é homem, ter 35 anos de contribuição. Se é segurado é mulher, 30 anos de contribuição. Idade mínima, sim ou não? Tem idade mínima? Não, não, não.
Na aposentadoria por idade de contribuição está aqui o requisito. O requisito é o tempo de contribuição. E na aposentadoria por idade qual vai ser o requisito? Que simples! Bem assim. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o requisito é tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, o requisito é idade. Pro INSS, tanto faz quantos anos tiver esse homem e essa mulher. Por quê? Porque esse benefício é calculado com base no salário de benefício. Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo. Multiplicado pelo fator previdenciário, pessoal. Então não tem idade mínima, mas ao mesmo tempo tem. Porque se tu te aposentar cedo é por tua conta ou risco. Renda mensal inicial 100%. Carência mínima. Carência mínima 180. Daí o que tu vai pensar agora? Ai, senhora, que estupidez. Tu dizer que a carência é de 180 contribuições, se a lei tá pedindo 30 e 35 anos. De estúpido não tem nada. Desses 35, desses 30, que tu pode me trazer uma miscelânea de coisas, eu quero enxergar 180 contribuições mínimas. Porque as pessoas levam tanta coisa lá pro INSS que tu não tem ideia. Conta como tempo, mas não conta como carência. Deixa eu te contar uma aqui. Foi uma mulher se aposentar comigo. O que uma mulher precisa? 30 anos, certo? 30 anos de contribuição. Acumulada com o quê? Com 180 contribuições. Olha o que a mulher me apresenta. Primeiro a presunção, né? Mas vamos lá. 1983 a 2013. O que ela tinha para me apresentar? Primeiro ela trabalhou com o pai dela na roça. Aí ela trabalhou um pouco aqui em Porto Alegre, pessoal, como doméstica. E já saiu em auxílio-doença. Foi aposentada por invalidez. Teve o benefício cancelado por alta, tá? E voltou a trabalhar como doméstica. Aí tu faz o cálculo. Realmente, ela não parou nunca. Tem 30, né? Tem 30 o quê? Tem 30 TC. Mas eu quero saber TC com C ou TC sem C? Tempo rural é com C ou sem C? Sem C. Doméstica? Com C. Auxílio-doença? Aposentadoria por invalidez? Doméstica? Pessoal, se ela foi doméstica de 2003 a 2013, ela tem quantas contribuições? 120. Se ela foi doméstica durante 15 meses aqui, vamos supor, de 91 até meados de 93, durante 15 meses, eu vou ter o quê? 135 contribuições. Por mais que ela me prove que ficou em rural, de 83 a 91, trabalhou como doméstica, de 91 a 93, logo em seguida ficou em auxílio-doença, auxílio-doença que não parecia não ter fim, que foi convertido em aposentadoria por validez, cessado em 2003. No fundo ela tem 30 anos de alguma coisa, mas ela ainda não tem o quê? O que eu faço com essa mulher? Concedo ou indefiro? Indefiro. Entenderam a diferença do tempo com C e o tempo sem C? Então, assim, quando tu escuta uma pessoa falando, o INSS é um bando de olho do cu, porque eu já tenho 40 anos de serviço e o pessoal não me aposenta nunca. Depende do que ele está me apresentando nesses 40 anos. Pode até ter, e o INSS pode até reconhecer esses 40 anos. Mas o que o INSS não está achando? 180 contribuições. E no fundo, o que tu tá pensando agora? Parece ser tão pouco 180 contribuições. Parece ser tão pouco 180 contribuições. É pouco, e mesmo assim tem gente que não tem.
Que doido, né? Essa é a minha cachaça diária. Ficar tendo que explicar para as pessoas por que elas têm 30 anos e não conseguem se aposentar. Ou 35 e não conseguem se aposentar. Porque juntou um bando de TC sem ser, um bando de quinquilharia na vida dela. Que não vale para fins de carência. Compreenderam, pessoal? Por que a lei me traz a ideia dos 30 e dos 35 e uma carência de 180? Na primeira turma que eu dei aula, 6 anos atrás, eu me lembro quando eu botei no quadro que homem tinha que ter 35 anos de contribuição, mulher 30, mas que a carência era 180, teve um aluno que se botou a discutir comigo assim, não, professor, então se eu começar a trabalhar aos 20 anos, contribuir, aos 35 eu estou aposentado. Eu, o quê? Sim, 20 anos de idade, com 35 anos de idade eu estou aposentado, se eu não parar de contribuir nunca, eu vou ter 180 contribuições. Tá, mas tu não tá entendendo, o animal, tu só tá cumprindo um pedaço do requisito. Que é a carência. Mas o tempo de serviço, cadê? Então tu sempre tem que ver o que é absorvido e pensar que são coisas diferentes, são elementos diferentes. Que ter 30 anos não significa ter 180 contribuições e que ter 180 contribuições não significa ter 30 ou 35 anos. O que eu tenho que me lembrar? Não existe idade mínima para se aposentar aqui no Brasil. Não tem. Esse aqui é o requisito temporal. Mas quanto menos idade tu tiver, menos tu vai o quê? Receber. Porque a tua expectativa de vida tá alta, teu tempo de contribuição tende a ser curto. Pegou a manha? Facinho, facinho, assim. É facinho, 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 assim, pessoal. Fácil, fácil, fácil. Mas como é que a prova aborda isso? Como a prova aborda a aposentadoria? Raramente o aborda. Porque é tão simples que não cai muito em prova. O que costuma cair, pessoal? A sistemática de cálculo. Tu te lembrar que esse benefício tem fator. Tu te lembrar que esse benefício tem fator. Tu te lembrar que a renda mensal inicial dele é 100%. Tu te lembrar que a carência é 180 contribuições, geralmente em questões mais genéricas, tá? Geralmente em questões mais genéricas. E aí, quando a prova quer pegar pesado, quer fazer uma questão difícil sobre o tema, o que ele faz, pessoal? Te cobra o TC sem ser. Ele quer saber o que conta para aposentadoria, mas não conta para carência. Daí tu vai te lembrar, o tempo rural, os benefícios por incapacidade. Eles contam como o tempo de contribuição sem fazer carência. É tempo, como tu está vendo no quadro aqui, mas não é o que é carência. Pela nossa legislação, não. Tempo militar, o tempo... tempo e benefício, tempo militar e o tempo rural são os que mais caem. Tempo e benefício, tempo militar e o tempo rural. Que todo homem junta o que? Certidão das Forças Armadas. Quase todos os homens que se aposentam lá no INSS juntam aqui para fechar os 35 anos a certidão das Forças Armadas. Algum problema dele juntar para fechar os 35? Nenhum, desde que ele já tenha o quê? 180 pagamentos. Daí eu vou contar uma historinha aqui pra gente, antes da gente descansar. O que algumas pessoas tentam fazer lá no INSS, pessoal? Você sabe como funciona esse tempo de atividade rural? Ele é um nojo, né? A gente já conversou que reconhecer a filiação de um indivíduo na qualidade de segurado especial é um saco, porque ele não pode ter empregado permanente, ele não pode ter outra fonte de renda, enfim, é um saco. E muita gente se utiliza disso, da categoria de segurado especial, exatamente para fraudar o INSS, porque é uma categoria que não contribui de forma direta. Me diz uma coisa, quem aqui é do interior? E quem aqui efetivamente trabalhou na roça? Mas quem aqui o pai tem terras? Ah, legal. Viu, Bárbara? Tu é aquele tipo de pessoa que o INSS ama de paixão. Teu pai tem terras, ou seja, tu tem documentos para provar o quê? Que teu pai tinha propriedade rural. E o que tu vai tentar fazer lá no INSS? Dizer que tu trabalhava com teu pai. Por quê? Para ganhar tempo. Entenderam? Porque o que eu preciso para provar tempo rural, meus amores? Início de prova material. Início de prova material a Bárbara teria. O pai era o quê? Dono de uma propriedade rural. O pai deve ter as escrituras, deve ter certidão em INCRA, deve ter bloco de nota de produção, porque alguma coisa ele devia vender. Aí o que a Bárbara vai omitir? Primeira omissão mais grave é que ela nunca trabalhou na roça. Por isso que eu faço aquela pergunta clássica, né? Quantos ovos põe uma galinha? A pessoa tende a me responder errado.
Se a pessoa nunca mexeu com a galinha, não vai saber. Segundo, quando é que faz plantação de milho? Essa é clássica também. Quando é que tu planta milho? Quem planta milho tem um calendário, assim, rígido para seguir. Não, tu tem que plantar em tal época, daí tu colhe o verde em tal época e colhe o maduro em tal época. Quem planta de verdade sabe. Agora, quem não planta, vai me chutar qualquer coisa. É verdade que se deixar muito tempo milho no sol vai virar pipoca? A pessoa ainda é capaz de responder que sim. Tá? Mas o que o pessoal não se dá conta é que não basta ir lá no INSS tentar me contar uma historinha, até mesmo levar testemunhas. Não adianta me contar a historinha. Se ela não tem o quê? 180 contribuições. Daí as pessoas vão lá no INSS assim, trabalhei na roça até 95. Não, e ainda assim, a filiação, dependendo de quando você fechou 12 ou 14 anos, varia. A Constituição Federal de 1946, tu pensa que eu estou trabalhando com gente velha, né? A Constituição de 46 permitia a filiação de segurados a partir dos 14 anos. Então eu poderia reconhecer o que é o tempo rural a partir dos 14. E a Constituição de 1967, né, 67, o 69 é o emendão. Em 67 baixou para 12 anos. Então as pessoas que hoje vão lá no INSS para se aposentar, elas querem reconhecer tempo rural dos 12 anos até, engraçado, até a véspera da primeira carteira. É bem assim. Véspera da primeira anotação na carteira. Já pegou isso aqui? É engraçado que num dia eu estava trabalhando lá em Frederico Westphalen, lá onde, na terrinha dela, eu estava lá no interior de Frederico Westphalen, e no outro dia eu já estava aqui na Gerdau. Terminei, né, guardei a enxada e vim para Porto Alegre no outro dia. Pessoal, daí tu pensa assim, Sora, se tu pensar bem, a pessoa trabalhou dos 12 anos até os 30 anos na roça, já são 18 anos. Uau! É. Já são 18 anos. De quê? De porra nenhuma, se tu não acompanha isso aqui com o quê? Com 180 contribuições. E tá aqui a maior parte do quê? Dos indeferimentos de aposentadoria do INSS. A gente conversa, qual é a maior causa de deferimento de aposentadoria de auxílio-doença? É a simulação. É a simulação e o CIDF. Qual é a maior causa de indeferimento de aposentadorias por tempo de contribuição hoje, pessoal? As pessoas têm TC sem S, TC sem C, TC sem C em excesso. E pouco que é TC com C. Então eles acham, fiquei 18 anos, devi ir pra cidade. Aí devi ir pra cidade, trabalha um pouquinho, já tá em auxílio-doença, ou já ficou desempregado, não sei o quê. Ainda acham que conta o período de desemprego, que não conta, né, meus amores? Seguro-desemprego não tem contribuição. Não tem contribuição no seguro-desemprego, meu bem. Seguro-desemprego não é benefício previdenciário, primeira coisa. Segundo, não incide contribuição previdenciária em seguro-desemprego. Então não conta nada. E o que eu tenho? A pessoa com a ilusão de que tem tempo de serviço e quando não tem, número 1, 2. Ou tem o tempo de serviço, mas não tem o quê? Carência. O que eu quero que tu grave de tempo rural, meus amores? O decreto 3048 é recheado de como identificar que alguém é segurado especial. E é difícil pacas, no fundo. Eu quero que tu grave o seguinte, que a filiação é 12, 14 ou 16. Quando é que a filiação do segurado especial se deu aos 12 anos? A partir da Constituição de 67. Aos 14 anterior, a Constituição de 46. E aos 16 é a nova regra, né, constitucional. Eu falei para vocês, todo mundo se filia a partir dos 16 anos. Então, a partir de quando eu posso reconhecer a filiação do segurado especial? A partir dos 16, hoje em dia. Como é que eu reconheço isso? Início de prova material. Em princípio, é bom que a prova esteja em nome daquele que alega ser segurado especial. Mas a verdade é que aqui no Brasil, eu tenho ainda o patriarcalismo rural. Então, os documentos estão tudo no nome do pai. Daí, os filhos têm que ser aproveitados do documento no nome do pai, a própria esposa tem que ser aproveitada do documento no nome do pai. Nesses casos, pessoal, o que eu tenho que fazer? O que eu chamo de entrevista rural, obrigatória na lei. A entrevista rural, as perguntas são livres do entrevistador, que é um servidor do INSS, tentando te ver se não te pega na mentira. 2. Passada a fase da entrevista rural, eu posso fazer a justificação administrativa, que é o que, pessoal? Oitiva de
Testemunha, mas eu só escuto testemunha se houver início de prova material. Não adianta chegar lá no INSS, eu trabalho no rural. Me dá um documento. Um documento tem que ter. Quero que tu grave a seguinte regra. Sou filha do meu pai, certo? Meu pai é trabalhador rural. Eu sou filha dele. Se eu me casar, eu não estou mais no grupo familiar dele. Eu não posso pedir para reconhecer tempo com o meu pai que eu já sou casada com outro. Eu saio do grupo. Mas eu casei e continuei nas terras do meu pai. Clássica. O que acontece? Tem que ter um contrato de parceria ou arrendamento para eu reconhecer. Se eu me caso e continuo na terra do meu pai trabalhando, não basta apenas estar trabalhando. Contrato de parceria e arrendamento. Pra mim, melhor. Eu tô dizendo que isso aqui é uma merda. Eu adoro quando vem essas coisas que a lei pede uma coisa. Porque daí assim, tu tem? Não tem. Obrigado. Indefere. Porque é um nojo identificar isso aqui. Então como é que tu faz? Tu sempre faz o contrário, pessoal. No INSS tu vai fazer o contrário. Tu não... não é a pessoa que tem que provar. É tu que vai fazer o quê? Tu vai ficar minando a pessoa. Tu vai fazer de tudo pra não reconhecer ela. Tá braba? Então muda de concurso. TRT. Lá no TRT, os clientes são tudo pateta, né? Porque todo trabalhador é pateta. Lá no INSS, todo segurado tá te mentindo. É assim que tu trabalha. Essa comprovação aí do vínculo do filho, eu tinha a impressão que havia uma alteração, que não era mais reconhecido somente para a propriedade da terra mesmo. Não. Mas ainda é aceitável a justificativa. A pergunta da colega é que o filho não podia mais ser reconhecido porque só podia no... Isso aconteceu, foi um entendimento no início de 2003, 2004, mas já caiu por terra. Teve uma instrução normativa que trouxe esse entendimento. E instrução normativa não é bosta nenhuma, né? Instrução normativa na nossa pirâmide, várias. O decreto continua dizendo. Eu uso o início de prova material. Por quê? Porque é um absurdo pensar que as pessoas têm que ter documento em nome próprio. Principalmente quando eu estou tratando de filiações mais antigas, 12 anos, 14 anos. Com 12 anos eu já tinha ficha no sindicato e já emitia nota de produção. Não tinha, né? Então, assim, não. Hoje eu utilizo esses documentos. Só que daí a merda é que ficou que é mais difícil você ganhar. Por quê? Porque sempre tem umas Aline no outro lado do balcão pra, tá usando o documento no nome do teu pai. Porque daí eu estou errado? Eu não perguntei ali pra Bárbara. A Bárbara é a prova mais plena. As pessoas que querem juntar tempo rural em aposentadoria urbana, nem todas efetivamente trabalharam. Elas estão, pessoal, se aproveitando que o pai era estancieiro. O pai era estancieiro, mas a bonita não fazia o quê? Não tirava nem um pentelho encravado. Daí diz que tá trabalhando na roça, o que a gente faz? Senta a chapuletada nela. E na verdade, porque isso virou uma regra, aqueles que são efetivamente exceção é os que tomam o quê? Na bunda. É assim que funciona o serviço público brasileiro, pessoal. É assim que funciona o Brasil. Os justos pagam pelos pecadores. Isso é Brasil. Mas tem uns também que devem viver no físico. Não, tem uns que falam do jeito que falo, também já mata bastante, entendeu? Já mata bastante. Já falam da roça, né? Da roça, quando eu trabalhava na roça. Falou roça? Roça? Você trabalhava onde? Na roça? Na roça. Daí falou roça, matou. Comigo não tem treinado, minha filha. Eu sou o Capitão Nascimento do balcão. Tenta mentir, já boto no saco, já dou soco. Diz pra mim que tu trabalhava na roça, vai. Tu não mudou de ideia, pega o cabo de vassoura. Dá os cabos de vassoura. Tem certeza que trabalhava na roça? Na roça? Tu vai mudar de ideia se o cara, depois de tomar, você colocar dentro do saco, tomar soco, cabo de vassoura no rabo, ele continua afirmando que tava na roça. É assim que a gente faz a averbação. Um saco e um cabo de vassoura por ano que ela quer o quê? Comprovar. E daí assim, tem testemunha pra provar isso? Tem testemunha. Daí as testemunhas a gente bota dentro de uma piscina com água e pega fio desencapado e fica dando choque. Tem certeza que viram ela trabalhando? Sim! Tem certeza?
Tem certeza? Sim. Se pularem umas 15 vezes, não morrerem eletrocutados, não mudarem de ideia, aí a gente também averba o tempo. É mais ou menos isso, pessoal, que se reconhece, assim que se reconhece o tempo de atividade rural de alguém. Mas lembrando que reconhecer 50 anos de atividade rural, em princípio, não vai servir para nada. Em que tipo de benefício? Por tempo de contribuição. Intervalo.